passo a palavra professor Odir Delagostin, presidente do CONFAP. Ele vai trazer para a gente também essa percepção desse financiamento da ciência e tecnologia a partir da visão das fundações de amparo à pesquisa nos estados e a perspectiva, né, desse impacto em todo o sistema. Muito obrigado, Odir, pela sua presença. Então, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado, reitor Marcos Davi. Saúdo os demais reitores aqui presentes, os que estão nos assistindo pelo YouTube também, a Flávia Calé, presidente da NPG, o Evaldo Vilela, então presidente do CNPq, e agradeço a oportunidade, né, de poder compartilhar algumas informações, alguns dados, e de participar desse importante debate, né, para tentar buscar caminhos, né, que nos levem a uma situação melhor do que a que nós estamos enfrentando no momento, né? Então, eu gostaria de contribuir apresentando aqui alguns dados sobre o financiamento da ciência, tecnologia e inovação no país. O professor Evaldo apresentou dados relativos ao CNPq. Eu pretendo trazer, então, um pouco mais, uma visão um pouco mais ampla, trazendo também a participação e a contribuição das fundações estaduais de amparo à pesquisa e da CAPES, que é uma importante agência que financia a pesquisa no país, porque, afinal, a pesquisa é feita onde há a pós-graduação, essencialmente vinculada a programas de pós-graduação. Eu já vou mostrar esses dados. Uma parte dos dados que eu vou mostrar aqui está publicada nesse artigo chamado Análise do Fomento à Pesquisa no País e a Contribuição das Agências Federais e Estaduais, publicado na edição de agosto da revista Inovação e Desenvolvimento da FACEP, e está publicamente disponível. Né? Mas eu começo mostrando um pouco os números, né, da produção científica brasileira, que vem crescendo de forma contínua, né? Apesar da crise financeira que o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação enfrenta aqui a partir de 2015, mas a produção científica em número de artigos publicados em revistas indexadas continua crescendo, né? E nós retomamos a 13ª posição em número de publicações em nível mundial. Nós tínhamos perdido uma posição e nesse último ano, no ano de 2020, nós retomamos essa 13ª posição, ultrapassando a Coreia do Sul. Mas vejam que quando a gente analisa o número de publicações científicas e a gente compara com, né, analisa também o número de mestres e doutores titulados, nós vemos que há uma correlação praticamente perfeita aqui. O crescimento da produção científica está acontecendo em função do crescimento da pós-graduação. Como disse, basicamente no âmbito da pós-graduação é que se dá a produção do conhecimento no país. Então, é importante fazer uma análise do financiamento da pós-graduação e da pesquisa que acontece no âmbito da pós-graduação. E um importante componente desse financiamento são as bolsas. A CAPES contribui com quase 3/4 das bolsas de mestrado e doutorado no país. O CNPq com 13% e o conjunto das fundações de amparo à pesquisa com 14% desse total. Aqui estão os números absolutos do ano de 2020. Tivemos, então, no sistema 62, quase 63 mil bolsas de mestrado. Esse número é suficiente para atender 47,5% dos alunos matriculados no mestrado. Então, 47% dos alunos são atendidos com bolsa. E no doutorado, 60 mil bolsas atende a 50%. A metade dos alunos matriculados recebem bolsa ou da CAPES, ou do CNPq, ou de uma fundação de amparo à pesquisa. Vejamos a dinâmica aqui, a série histórica das bolsas da CAPES, né, que é o que representa, como eu disse, praticamente 3/4 do total de bolsas no país. E aqui a gente vê o crescimento no número de alunos matriculados no doutorado
O número de bolsas da CAPES, bolsas de doutorado da CAPES, a gente vê que houve um crescimento aqui até por volta de 2015, 2016, e aqui uma estabilidade no número de bolsas, né? O sistema, então, se mantém estável, mas como o número de matrículas continua aumentando, a gente percebe que está havendo uma queda no atendimento, né? Na cobertura, no atendimento de alunos matriculados com bolsa da CAPES. Houve um aumento significativo aqui do final da primeira década, onde o percentual de cobertura com bolsas da CAPES gerava em torno de 28%, e aumentou até quase 42%, e depois disso, então, em função do crescimento do sistema, que não foi acompanhado pelo crescimento no número de bolsas, nós tivemos essa queda na cobertura. Em relação a alunos de mestrado, esses dados também são muito parecidos, né? O cenário é muito parecido. Nós já temos mais de 120, 130 mil alunos matriculados no mestrado, né? Dobrou o número de 2000 a 2020. E o percentual de cobertura, né, de alunos atendidos com bolsa chegou a 42% e agora vem caindo em função dessa estabilidade no número e crescimento no número de matrículas. Com relação ao CNPq, eu vou analisar aqui, vou mostrar alguns dados com uma janela um pouquinho maior, né, desde 2002 a 2020, e aqui nós temos o crescimento no número de bolsas de mestrado, de doutorado e de pós-doutorado. No caso das bolsas de mestrado e doutorado, nosso melhor momento foi 2011, depois uma pequena queda e uma relativa estabilidade no número de bolsas, então, disponíveis no sistema. Lembrando que é um número bem mais modesto do que os números da CAPES, né? Representam em torno de 12% do total das bolsas no sistema. Já bolsas de pós-doutorado, e aqui são as modalidades PDJ, que foi citado pelo presidente Evaldo, PDI, PDS, todas as modalidades de bolsas de pós-doutorado que o CNPq concede, nós também tivemos um crescimento aqui até 2014 e, infelizmente, estamos tendo aqui no sistema uma queda bastante significativa. Em relação ao valor das bolsas, aqui também citado pelo professor Evaldo, ontem eu fiz esse exercício aqui, né, buscando os valores absolutos e trazendo para o valor real, né, momento atual, fazendo a correção pelo IPCA. Então, lá em 95, quando uma bolsa de mestrado valia 700 e poucos reais, 734 reais, atualizando pela inflação, seriam valores atuais R$ 4.237. A bolsa de doutorado tinha esse valor. Ao longo dos anos, né, a inflação foi tirando o poder aquisitivo das bolsas, houve alguns aumentos, alguma recomposição. O último aconteceu em 2013, então, a partir de 2014, aqui, o valor é o mesmo que é hoje, 1.500 para a bolsa de mestrado, 2.200 para a bolsa de doutorado. Né? Vocês podem ver aqui que há uma defasagem de 60%. A bolsa hoje, para ter o valor que ela tinha em 2013, né, no meio de 2013 e 2014, ela precisaria ser recomposta e nós precisaríamos, então, de uma bolsa de doutorado de pelo menos R$ 3.400 e de mestrado R$ 2.300. Lembrando aqui, e aqui eu trago, então, uma janela um pouco maior também do orçamento do CNPq, e esses números são baseados em valores efetivamente pagos pelo CNPq, são dados que estão disponíveis no site do CNPq, em dados abertos, na forma de planilhas Excel gigantes, onde constam informações sobre cada um dos processos, cada uma das bolsas, cada um dos pagamentos, né? E aqui eu fiz uma análise por grande linha de financiamento. Então, bolsas no país, vejam como é que valores atualizados também pelo IPCA, bolsas no país, em torno de 80% do orçamento do CNPq é destinado a bolsas, e são todas as modalidades, desde iniciação científica até produtividade em pesquisa. Um pouquinho de divulgação científica aqui, ao longo dos anos, a gente sempre teve um apoio também para a divulgação científica. Auxílio à pesquisa, e aqui começou com o edital universal, lançado pela primeira vez em
2005, foi crescendo. Aqui nesse período nós tivemos em torno de 600 milhões, em média, de recursos destinados ao fomento à pesquisa, ao auxílio à pesquisa, e esse valor caiu pela metade aqui nesses últimos anos. Lembrando que aqui não é só valores que são da lei orçamentária do CNPq, há valores que são também repassados ao CNPq, como, por exemplo, o edital para enfrentamento à pandemia, são recursos extra-orçamentários repassados por meio de termos de referência ao CNPq para execução pelo CNPq. Então, aqui estão os valores efetivamente pagos pelo CNPq ao longo dos anos. E a gente vê com muita tristeza, essa queda, essa diminuição contínua aqui. Estamos numa situação que nos remete a valores lá de 2006, sendo que a comunidade científica hoje é muito maior, é muito mais robusta. E aqui, para isolar um pouco o efeito do Ciência Sem Fronteira, eu separei bolsas no exterior, e a gente pode ver aqui, então, os valores que foram alocados ao programa Ciência Sem Fronteira dos anos de 2012 a 2016. A situação mais dramática é essa. Aqui está o número de doutores titulados por ano. Então, em 2000, nós titulávamos 5.000 doutores, pouco mais de 5.000 doutores por ano. Hoje, nós titulamos mais de 25.000 doutores por ano. Até 2015, nós tivemos um programa robusto aqui de bolsas de pós-doutorado. Afinal, são os pós-docs que realmente reforçam a produção científica, que contribuem de forma bastante expressiva na produção de conhecimento no país. E aqui a gente vê um distanciamento agora no número de titulados e bolsas disponíveis no sistema. Uma diminuição tanto pela CAPES quanto pelo CNPq. Eu considero isso uma grande tragédia. Isso está realmente... estamos perdendo a oportunidade de aproveitar essa força de trabalho, esses recursos humanos altamente qualificados. Eles estão indo para atividades menos que não requerem esse nível de formação, ou então indo para outros países onde encontram mais oportunidades. Quando a gente faz agora uma análise aqui das bolsas por estado da federação, nós sabemos que há uma diversidade muito grande entre estados, e que a contribuição de cada agência em cada estado também é diferente. E aqui eu faço uma análise em relação ao percentual de alunos de doutorado atendidos com bolsa em cada estado. E aqui é o somatório, bolsas CAPES, CNPq mais FAPES. CAPES, aqui no azul mais escuro, CNPq, o azul mais claro, e as fundações de amparo em verde. Vejam que algumas fundações de amparo realmente contribuem para aumentar a cobertura de bolsas, fazem um grande esforço aqui para que a gente tenha um número maior de bolsas. A média, como eu disse aqui, em torno de 50% dos alunos matriculados com bolsa de doutorado no país. Aqui, quando a gente faz a classificação por bolsas da CAPES, percentual de atendimento com bolsas da CAPES em cada estado, a gente vê aqui que há também uma diversidade, uma diferença bastante significativa, e a gente não percebe uma lógica muito clara, porque tem estados do norte e nordeste aqui, tem estados do norte e do nordeste aqui também, nessa outra ponta. Quando a gente classifica pelas bolsas do CNPq, a gente vê que as bolsas do CNPq de doutorado vão principalmente para estados da região sudeste e sul aqui, com alguns outros estados também. Também a gente não vê uma priorização muito clara aqui, a gente vê divergências entre estados. E quando a gente classifica pelo esforço feito pelas fundações de amparo à pesquisa, a gente vê que estados aqui do norte e nordeste, principalmente, têm investido muito em bolsas de formação, bolsas de mestrado e doutorado. Aqui eu estou apresentando o cenário em relação a bolsas de doutorado, mas em relação a bolsas de mestrado não é muito diferente, não. E alguns estados aqui realmente ainda precisam de um esforço muito grande, mas eu destaco, por exemplo, Bahia, que graças ao esforço da FAPESB lá, chega a um atendimento superior a 55%. CAPES e CNPq juntos cobrem apenas 30%. Bahia, quando a gente vê
pela CAPES, aqui está na última posição, né? É o estado que tem o menor percentual de alunos de doutorado atendidos com bolsas da CAPES, né? Mas graças ao esforço da FAPESB, né, então vem para cá entre os mais bem atendidos. Lembrando aqui, é importante também ter essa percepção, né, de que há uma concentração muito grande quando a gente analisa números totais e não percentuais, há uma concentração muito grande aqui, 60% dos alunos matriculados estão aqui nesses 5 estados, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, e outros estados aqui têm números bastante modestos, né? Antes eu apresentei percentuais, mas alguns estados o percentual é em cima de uma base ainda muito pequena. Em relação ao percentual de alunos de mestrado atendidos com bolsa em cada estado, esse é o cenário, vejam que não é muito diferente do doutorado, o percentual médio não chega a 50%, em alguns estados esse atendimento é inferior a 30%, enquanto alguns estados conseguem se aproximar a 60% dos alunos matriculados com bolsa de mestrado. Lembrando aqui também, esse é o nosso universo, né? Os 130 mil alunos matriculados no mestrado, 60% aqui nesses principais estados aqui, mas vejam que mesmo os estados com um número mais baixo, esse número já supera 200 alunos matriculados aqui no menor estado, que é o estado de Roraima. Agora, em relação ao auxílio à pesquisa, né, eu falei até agora em bolsas, e a CAPES, de fato, ela atende com bolsas, que é um componente muito importante, mas não adianta ter bolsas se não há também a disponibilidade de recursos para a execução do projeto. A gente perde em qualidade, o aluno às vezes tem a bolsa, mas não tem 10 mil reais para adquirir um reagente, para adquirir material para conduzir o seu projeto de pesquisa. A CAPES contribui nesse montante aqui, né, isso aqui é o valor do PROAP em 2020, né, um valor bem modesto, representa apenas 3% do total do bolo aqui. O CNPq contribuiu em 2020 com 228 milhões, somando aquele auxílio à pesquisa, como eu disse, valores repassados por meio do CNPq, alguma coisa do seu próprio orçamento, outros recursos de outras agências, de outras fontes, afinal. E no conjunto das fundações de amparo à pesquisa foram alocados 1,2 bilhões de reais. Então vejam aqui a importância das fundações de amparo à pesquisa, que contribuíram em 2020 com 82% dos recursos alocados ao auxílio à pesquisa, ao fomento à pesquisa. E aqui estão os números absolutos, é uma tabela muito grande, depois eu posso, inclusive, compartilhar essa apresentação, mas aqui, então, é o valor que vai para cada estado, é o valor médio dos anos de 2018 a 2020, aqui para evitar a oscilação que há entre um ano e outro, de recursos do CNPq contabilizados aqui desde Bolsa de Iniciação Científica até Produtividade em Pesquisa, todas as bolsas, todos os auxílios, né? E aqui foi classificado pela destinação por estado, né, do pesquisador. E esses 1,3 bilhões, em média, nos últimos 3 anos, foram distribuídos desta forma. A CAPES aqui são as bolsas multiplicado pelo valor unitário. Então, a gente chega a esses valores, às vezes não contabiliza, mas mais de meio milhão do orçamento da CAPES está indo para o estado de São Paulo, atendendo, né, por meio de bolsas de pós-graduação, assim como, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, 256 milhões por ano são destinados pela CAPES para atender bolsas no estado do Rio Grande do Sul. Aqui, o esforço de cada fundação de amparo, vejam que também é bastante diverso aqui, e a FAPESP representa mais de 50% do valor total que as fundações de amparo investem nos estados. Aqui ainda tem um risquinho em Roraima, e é com alegria que nós ontem ficamos sabendo que hoje será assinado, hoje às 16 horas, será assinado pelo governador do estado de Roraima o projeto de lei de criação da FAPER, do último estado a criar uma fundação de amparo à pesquisa. Então, em breve,
teremos também uma fundação de amparo à pesquisa no estado de Roraima. Aqui os valores totais, vejam que superam um pouco 6 bilhões, e se a gente comparar em relação ao PIB de cada estado, o PIB está em 7 trilhões, nós estamos investindo por meio de nossas agências apenas 0,088% do PIB, né? Então, quando a gente contabiliza investimentos que o Brasil, a gente, né, diz que investe 1 a 1,2% do PIB em ciência, tecnologia e inovação, por meio das nossas agências, nós não chegamos nem a 10% deste valor, né? Estamos aqui com um percentual ainda muito baixo. Já quase concluindo, eu trago aqui mais esse slide que mostra, então, considerando o tamanho do bolo, o bolo é constituído por investimentos da CAPES, do CNPq e da FAP em cada estado, né? Qual é a contribuição de cada agência em cada estado da federação? Na média, a CAPES representa 38% dessa fatia que vai para cada estado. O CNPq contribui com em torno de 20%. E o conjunto das fundações de amparo à pesquisa em torno de 42% desse total. Mas é diferente em cada estado. Vejam o estado do Maranhão, né, o quanto a FAP do Maranhão contribui, né, em relação às agências federais. Espírito Santo, vem logo em seguida Amazonas, depois é que vem FAPESP, né, vem São Paulo, embora o orçamento da FAPESP seja bem generoso, enfim, seja expressivo, em relação ao percentual que é da contribuição de cada um desses componentes, né, Maranhão, Espírito Santo e Amazonas estão na frente do estado de São Paulo, né? Depois vem Ceará, enfim, outros estados aqui, e Roraima, que ainda não tem uma FAP, então não tem nenhuma contribuição do estado por meio da sua fundação. E quando a gente, né, pega esse bolo, né, o conjunto dos valores, né, alocados por cada instituição, por cada agência, e divide pelo número de, aqui eu contabilizei, estudantes de pós-graduação mais docentes de pós-graduação, que são os indivíduos diretamente envolvidos com a pesquisa, né, então, dia a dia na pesquisa. Então, quando a gente divide pelo número de estudantes mais docentes da pós-graduação, esses são os valores, né, que são alocados para cada um desses indivíduos, né, contabilizando bolsas, auxílio à pesquisa, etc., em cada estado da federação. Veja que há uma diferença também aqui bastante significativa. A concentração da pós-graduação está diretamente também relacionado ao número de doutores, a densidade de doutores em cada estado, e ao número de doutores titulados, né? Então, em 2019, nós tivemos em torno de 11 doutores titulados por 100 mil habitantes, como média no país, mas estados como o Rio Grande do Sul chegou a 21,5 doutores, e aqui Maranhão, Roraima, com ainda um déficit muito grande, né? Ainda precisa investir muito em formação de recursos humanos para alcançar, para equilibrar um pouco com o restante do país. Onde tem formação de recursos humanos em nível de pós-graduação, tem produção científica também. Quando a gente calcula o número de artigos científicos relativo à população, a gente vê também que, depois do Distrito Federal, que não é um parâmetro de comparação, entre os outros estados, temos Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e aqui os demais estados, e por último também Roraima e Maranhão. Era isso, eu agradeço muito a atenção, eu espero ter contribuído apresentando aqui um cenário do financiamento à pesquisa e espero que esses dados contribuam para a discussão, para o debate, para a reflexão que está sendo aqui feita nesse evento. Muito obrigado.